A temperança representa o domínio consciente de si mesmo, é a capacidade de resistir em vez de reagir impulsivamente. Epíteto afirmou que é a arte de tomar decisões ponderadas em vez de agir por impulso. Para os estoicos, a temperança é uma das 4 virtudes fundamentais, juntamente com a sabedoria, a justiça e a coragem. Ela engloba o autocontrole e a moderação, reconhecendo nossos limites e não permitindo que nossas paixões nos dominem. Essa virtude implica a habilidade de manter a calma diante de desafios e de responder de forma equilibrada e ponderada. Resumidamente, a temperança representa o equilíbrio interior e a moderação que permeiam todos os aspectos da vida. Esta virtude é de extrema importância, pois molda nossa capacidade de tomar decisões acertadas, especialmente sob pressão, de manter a serenidade e a clareza mental, e de solucionar problemas de forma eficaz. Se você frequentemente se deixa levar por suas emoções, seja pela raiva ou pelo entusiasmo, está enfrentando um desafio significativo relacionado ao autocontrole, que é justamente o motivo pelo qual estamos aqui. Para superar esse desafio, recorremos ao estoicismo. Neste vídeo, desejo ser prático e direto. Apresentarei 10 maneiras práticas de aplicar os princípios estoicos, essenciais para cultivar a temperança como uma de suas virtudes. Primeiramente, evite ser guiado pelos seus desejos. A verdadeira liberdade não decorre do excesso de desejos, mas do controle sobre eles. Os estoicos acreditavam que o constante anseio por prazer e o medo da dor nos tornam prisioneiros, subjugados às nossas paixões, em vez de termos domínio sobre nós mesmos. A chave aqui é tomar decisões com base no que é genuinamente benéfico a longo prazo, em vez de ceder aos prazeres momentâneos. A prática de adiar a gratificação pode ser um excelente ponto de partida. Definir metas de longo prazo e dividi-las em etapas é uma abordagem eficaz para orientar nossas ações, em vez de buscar gratificações instantâneas. É importante lembrar que o percurso é tão significativo quanto o destino em si. Essa filosofia pode ser aplicada a qualquer objetivo e resultará em uma vida mais feliz e significativa. Continuar aprendendo e evoluindo é a chave. Os estoicos acreditavam que o caminho para a virtude e a sabedoria é uma jornada constante. Muitas vezes, cometemos o erro de nos concentrar no destino e na recompensa quando, na verdade, a recompensa deve ser encontrada no próprio processo. Você pode incorporar esse princípio à sua vida reservando um tempo todos os dias para aprender algo novo ou refletir sobre suas experiências e o que pode aprender com elas. Essa abordagem não apenas o ajudará a crescer como indivíduo, mas também proporcionará uma perspectiva mais ampla, auxiliando-o a enfrentar os desafios da vida com equilíbrio e serenidade. Cultivar a gratidão é fundamental. Dedique um momento diário para reconhecer e agradecer pelas coisas que possui, desde ter um lugar para morar e comida na mesa até a presença de entes queridos ao seu lado. Manter um diário de gratidão pode ser uma ferramenta valiosa para essa prática. Anote 3 coisas pelas quais você se sente grato a cada dia. Além disso, reserve um tempo para caminhar na natureza, sendo consciente do seu entorno e apreciando cada detalhe. Desenvolver uma mentalidade de contentamento, reconhecendo que o que você tem já é suficiente para trazer felicidade, é um passo importante para uma vida mais plena. Apreciar sinceramente as suas bênçãos é o primeiro passo. Realizar uma meditação de gratidão pode ser uma forma poderosa de cultivar a valorização na sua vida cotidiana. A gratidão para os estoicos é tanto uma perspectiva como uma prática ativa. Capacita-nos a focar no positivo, em vez de nos fixarmos no negativo. Partindo do ponto anterior, direcione a sua mente para a gratidão. Deixe de lado a necessidade de que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Aprenda a aceitar as situações à medida que se desenrolam, encontrando felicidade na forma como as coisas se desdobram. Lembre-se de expressar a sua gratidão de maneiras tangíveis, como dizer obrigado ou mais frequentemente, escrever notas de agradecimento para aqueles que fizeram algo especial por si, ou simplesmente reservar um momento para apreciar a beleza do mundo à sua volta. Sobretudo, afaste-se das pessoas que contaminam o seu sentido de gratidão, daqueles que propagam negatividade e queixas. Valorize o que possui, pois a verdadeira riqueza reside mais em desfrutar do que tem do que em desejar o que não possui. Os estoicos apreciavam a simplicidade e a moderação.
Ao cultivar a gratidão pelo que já temos, em vez de desejar constantemente mais, libertamo-nos da busca incessante por novidades e melhorias. Domine a habilidade de enfrentar desafios, como Sêneca nos ensinou. O desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e a adoção de uma mentalidade de progresso também fazem parte deste processo, pois você percebe que pode aprender e evoluir a partir de erros e desafios. Adotar uma mentalidade voltada para o crescimento permitirá que você encare contratempos como oportunidades para amadurecer e aprender. Praticar a resiliência cultivará competências e estratégias que o ajudarão a superar adversidades. Viva no presente. Lembre-se de que você não enxerga a realidade como ela é, mas sim como você é. Uma parte importante do estoicismo é a ideia de viver no presente. Muitas das nossas ansiedades e preocupações vêm do lamento do passado ou do temor do futuro. Ao focarmos-nos no aqui e agora, neste exato momento, podemos libertar-nos dessas preocupações e manter a calma e a serenidade. O desenvolvimento da atenção plena pode ser uma maneira eficaz de praticar este conceito. Isso pode envolver dedicar tempo diariamente para se concentrar no presente, talvez através da meditação ou simplesmente prestando atenção às sensações do momento. Aconselho a evitar a multitarefa. Tente fazer apenas uma coisa de cada vez e dedique toda a sua atenção a ela. Pratique a atenção plena, seja através da meditação formal ou simplesmente prestando atenção às suas ações diárias e às conversas que mantém com outras pessoas o manterá no presente. Pratique a empatia. A vida é interpretação, e os estoicos nos lembram que todos estamos lidando com nossos próprios desafios. Ao praticar a empatia, podemos entender melhor os outros e responder de maneira que mantenha a paz e a harmonia. Para colocar isso em prática, você pode tentar se colocar no lugar dos outros antes de julgar ou reagir. Isso poderia envolver simplesmente fazer uma pausa e considerar a perspectiva de outra pessoa antes de responder, ou até mesmo buscar ativamente oportunidades para aprender sobre experiências e pontos de vista diferentes dos seus. Ao colocar em prática esse princípio e se tornar uma pessoa mais empática, gradualmente, você compreenderá melhor pontos de vista em vez de se irritar ou reagir de forma negativa e tóxica. Aceite o que você não pode mudar. O que perturba os homens não são os fatos, mas os julgamentos sobre os fatos, como disse Epicteto. Esse é um elemento fundamental do estoicismo, mencionado várias vezes em alguns dos meus vídeos. A ideia de que devemos aceitar as coisas que não podemos mudar e nos concentrar no que podemos influenciar será fundamental para viver uma vida serena. Esse princípio pode ser praticado de várias formas. Uma delas é aprender a identificar a diferença entre o que podemos alterar por meio de nossas ações e o que está completamente fora de nosso controle. Um exemplo muito claro e simples de entender é o clima. Nunca poderemos controlar se haverá uma tempestade ou um dia ensolarado, portanto, se preocupar com isso é um desperdício inútil de energia. Em vez disso, podemos nos concentrar em como nos prepararíamos e como responderíamos às diferentes condições climáticas. Outra forma de praticar este princípio é por meio de técnicas de terapia cognitiva que podem nos ajudar a reconhecer e questionar pensamentos irracionais ou prejudiciais. Aprender a aceitar o que não podemos mudar nos libertará de uma grande fonte de preocupação e nos permitirá viver de maneira mais serena e equilibrada. Aceite suas forças e fraquezas e reconheça que você é humano e, portanto, imperfeito. Observe como a natureza aceita e se adapta às mudanças. Isso pode te inspirar a fazer o mesmo. Priorize sua saúde mental. Compartilhe suas experiências e sentimentos com amigos em quem confia. Dê passos pequenos ao enfrentar contratempos. Comece com ações modestas para superá-los. Reconheça que as adversidades são parte da vida e trate-se com gentileza durante esses momentos desafiadores. Pratique o desapego. A pobreza não consiste na diminuição das posses, mas no aumento da avareza, como dizia Epíteto. O desapego no contexto do estoicismo significa liberar-se da dependência excessiva de coisas externas para nossa própria felicidade. Não se trata de rejeitar todo o prazer ou o bem material, mas de não permitir que nossa paz interna dependa exclusivamente disso. Você pode praticar o desapego de várias maneiras. Uma delas poderia ser a meditação, na qual você visualiza seus desejos e depois imagina se libertando deles.
Outra forma é por meio da prática de simplificar sua vida, reduzindo a quantidade de posses que você tem e focando sua atenção em experiências e relacionamentos em vez de coisas materiais, porque realmente possuímos mais do que talvez mereçamos ou do que talvez precisemos. Por último, mas totalmente necessário, está o autocuidado. Em primeiro lugar, você deve manter seu corpo em bom estado. Caso contrário, a mente não pode estar forte e saudável. O estoicismo não esquece a interconexão entre corpo e mente, agindo como um só. Manter nosso corpo em bom estado é uma parte fundamental para alcançar a temperança. Isso inclui fazer exercícios regularmente, manter uma dieta saudável e garantir que você descanse o suficiente. Também pode envolver cuidar da sua saúde mental, talvez através da meditação, terapia ou simplesmente reservar um tempo para relaxar e fazer o que realmente gosta. Lembre-se de que é uma falta de respeito não cuidar do seu físico, tanto em termos de saúde quanto de aparência física. Procure uma atividade que realmente goste e tente praticá-la regularmente. A temperança estoica é um caminho para a tranquilidade e a paz interna. Ela se concentra em compreender e controlar nossas emoções e desejos, em vez de sermos controlados por eles. Através da prática da temperança, aprendemos a viver de acordo com nossos valores e a responder em vez de reagir aos desafios da vida. A felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, como disse Marco Aurélio, e muitas vezes o que pensamos constantemente acabamos tornando realidade. Certifique-se de que seus pensamentos sejam aqueles que o conduzem à paz, serenidade e temperança. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Assim você nos ajuda a crescer e disseminar o conhecimento histórico, alcançando assim aqueles que podem colher os ensinamentos da sabedoria estoica. Abrir-se demais para os outros pode prejudicar o seu sucesso pessoal e profissional. Falar o que não se deve para pessoas que não são de extrema confiança pode acarretar grandes problemas e bloqueios em nossas vidas. Existem 10 coisas pessoais que você não deve contar a ninguém que vou estar detalhando tudo nesse vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Não seja um mero espectador na plateia se pode ser um protagonista no palco. Faça a diferença. Assista esse vídeo até o final. Em primeiro lugar, não revele seus sonhos e projetos antes do tempo. O futuro está cheio de possibilidades inexploradas, semelhantes a um livro em branco aguardando para ser preenchido. Os grandes filósofos estoicos nos lembram que o verdadeiro poder reside no presente. Aceitar a incerteza do amanhã não é um sinal de fraqueza, mas sim de profunda sabedoria. Imagine um grande projeto, um sonho audacioso que toma forma em sua mente. É uma chama que queima intensamente, uma promessa de um potencial ainda não revelado. Nessa fase inicial, é como um diamante bruto, aguardando para ser lapidado em sua forma mais brilhante. No entanto, é crucial entender o valor de preservar essa chama preciosa dentro de si. Ao compartilhá-la impulsivamente, podemos inadvertidamente expor nossos sonhos a ventos adversos de opiniões desencorajadoras e influências negativas. É como lançar joias preciosas diante de olhos incapazes de capturar seu esplendor. Lembre-se de que muitos dos maiores empreendimentos da história começaram em silêncio, nos corações cheios de determinação e sonhos. Foi a confiança interior, alimentada pela crença inabalável, que permitiu que esses projetos florescessem e se tornassem monumentos do sucesso. Mantenha seus sonhos como um tesouro escondido, um segredo que só você conhece em sua totalidade. Cultive-os com dedicação e proteção, como um jardineiro cuidadoso faz com sua flor mais rara. Quando chegar o momento adequado e seus sonhos estiverem suficientemente fortes para enfrentar qualquer tempestade, você os apresentará ao mundo com a confiança de um verdadeiro líder. A incerteza do futuro é uma tela em branco aguardando sua obra-prima. Confie em si mesmo e na jornada que está por vir, pois cada passo, por mais incerto que pareça, é uma pedra no caminho em direção ao seu sucesso. Avance com coragem, pois o futuro pertence àqueles que têm a audácia de sonhar alto. Em segundo lugar, não revele aos outros suas boas ações. Cada ato benevolente que realizamos é como uma estrela que brilha no céu da virtude. Os estoicos, sábios da antiguidade, nos lembram que a verdadeira recompensa está no próprio ato.
É o brilho interior que ilumina nossa alma, fortalecendo nossa conexão com o que há de mais nobre em nós. Corremos o risco de perder esse brilho singular. Não se trata de ocultar nossas virtudes, mas de protegê-las da sombra do orgulho e da vaidade. Assim como uma preciosa flor no seu jardim não precisa se vangloriar de sua beleza, nossas boas ações falam por si mesmas. Elas são a expressão mais pura de nossa essência, nossa ligação com o bem. Ao agirmos virtuosamente, estamos alinhando nossa jornada com o propósito maior da existência, tornando-nos agentes de transformação, semeando a bondade e a compaixão no mundo ao nosso redor. É um legado que transcende o efêmero, deixando marcas indeléveis no coração da humanidade. Então, ao invés de buscar reconhecimento externo, busquemos a recompensa intrínseca que vem do conhecimento de que agimos em conformidade com a virtude. A cada boa ação, somos arquitetos de um mundo mais iluminado, onde a bondade é a moeda mais valiosa. A virtude é o farol que guia nossos passos, e ao mantê-la acesa com humildade, nos tornamos verdadeiros heróis de nossa própria história. Vamos celebrar cada ato benevolente como uma conquista que não apenas enriquece nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Sigamos em frente com a certeza de que cada boa ação é um elemento na construção de um mundo mais belo e compassivo. Em terceiro, não revele seus sofrimentos e dores pessoais a todas as pessoas. A vida, em toda a sua grandiosidade e complexidade, é uma jornada que nos brinda com experiências de alegria e, inevitavelmente, com desafios que nos fazem sentir dor e sofrimento. Estas emoções, longe de serem demonstrações de fraqueza, são evidências incontestáveis de nossa humanidade. Os sábios estoicos nos ensinam que, diante desses momentos de tribulação, a serenidade se torna nossa aliada mais poderosa. Reconhecer e aceitar a dor como parte da trama da vida é o primeiro passo em direção à transcendência. É a aceitação serena das adversidades que nos permite não apenas sobreviver, mas verdadeiramente prosperar no meio das tormentas. É fundamental compreender a importância de compartilhar esses sentimentos com equilíbrio. A exposição excessiva de nossas dores pode, inadvertidamente, gerar uma espiral de autocomiseração, minando nossa força interior e diluindo nossa capacidade de superação. Imagine um jardim onde, mesmo sob as chuvas torrenciais, as flores mantêm sua beleza e vigor. Assim somos nós diante das tempestades da vida. Isso é um testemunho de nossa resiliência e determinação. Portanto, não esconda suas dores, mas gerencie-as com sabedoria. Busque o apoio e a compreensão daqueles em quem confia, transformando o fardo em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Lembre-se, cada obstáculo é uma pedra preciosa, lapidada pela sua própria jornada. Ao enfrentar a dor com aceitação e determinação, você se torna uma fonte de inspiração para os outros. Sua capacidade de perseverar no meio das tormentas da vida é um testemunho vivo de que somos mais fortes do que imaginamos. Nunca subestime o poder que reside dentro de você, capaz de transformar o sofrimento em combustível para a sua ascensão. Lembre-se, é nos momentos de maior adversidade que encontramos nossa verdadeira força. Avance com coragem e firmeza, pois cada passo adiante é um testemunho de sua resiliência e capacidade de triunfar sobre as circunstâncias. Em quarto lugar, mantenha em segredo seus planos ambiciosos não realizados. Imagine seu futuro como um vasto horizonte repleto de promessas e oportunidades esperando para serem conquistadas. Em seu íntimo, repousam sonhos grandiosos e visões que transcendem as fronteiras do comum. Esses são os alicerces que sustentam o edifício de seus objetivos. Os sábios estoicos, mestres da sabedoria ancestral, nos ensinam a arte da modéstia ao compartilhar nossas aspirações. Eles compreendem que nossos planos mais ambiciosos são como sementes, exigindo cuidado e paciência para florescerem em sua plenitude. A exposição prematura dessas visões ao mundo pode criar expectativas desmedidas e, em última análise, levar a desapontamentos se não se concretizarem conforme o esperado. Nesse contexto, a modéstia não é uma limitação, mas uma força. Ela nos ensina a nutrir e proteger nossos sonhos, concedendo-lhes o tempo e espaço necessários para se desenvolverem com solidez e autenticidade. É como um jardineiro sábio que cuida de suas plantas com amor e atenção, sabendo que cada cuidado presente é um investimento no florescimento futuro. Lembre-se disso.
Todo grande feito que testemunhamos hoje começou como uma visão no coração de alguém. Ao manter a chama de seus sonhos acesa com modéstia, você se alinha com uma tradição de realizadores, pioneiros que entenderam que o silêncio muitas vezes é a semente do sucesso. Quando chegar o momento de compartilhar suas realizações com o mundo, elas serão como estrelas que iluminam o céu noturno. Cada objetivo alcançado será uma prova viva de que a modéstia é a aliada secreta da grandeza. Portanto, confie no processo, acredite em seu potencial para transformar visões em realidade. Ao manter seus planos ambiciosos próximos ao coração, você está construindo um alicerce sólido para um futuro grandioso. Em quinto lugar, mantenha em segredo os assuntos privados de terceiros. A confiança é o alicerce sobre o qual construímos as relações mais significativas em nossas vidas. Imagine-a como um tesouro valioso, cujo valor é incalculável. Os estoicos, sábios em sua compreensão da natureza humana, nos ensinam que respeitar a confidencialidade é mais do que uma escolha. É um testemunho de integridade e uma demonstração vibrante de consideração pelo próximo. Quando guardamos as confidências dos outros, assumimos o papel de guardiões de um tesouro inestimável. Não protegemos apenas informações, mas também a confiança que nos foi depositada. Este compromisso revela nossa maturidade emocional e nossa capacidade de agir com responsabilidade. Lembremos que, em tempos incertos, a certeza de que nossos segredos estão seguros é uma âncora de estabilidade. É como construir nossas relações sobre fundações sólidas, permitindo que elas cresçam e floresçam com a força da confiança. Ao mantermos a confidencialidade como um pilar em nossas vidas, construímos uma reputação de confiança e respeito. Somos percebidos como indivíduos íntegros, capazes de preservar a confiança que nos é depositada com a mesma solidez com que um arquiteto constrói uma catedral majestosa. Ao respeitar a privacidade dos outros, não apenas nutrimos relacionamentos duradouros, mas também contribuímos para um mundo onde a confiança é a moeda mais valiosa. Cada segredo guardado é um tijolo na construção de uma comunidade unida pela honestidade e respeito mútuo. Celebremos a confidencialidade como um ato de nobreza. Sejamos os guardiões da confiança e veremos como os laços que cultivamos se tornam mais fortes e resistentes ao teste do tempo. Avancemos com integridade e consideração, pois cada ato de respeito à privacidade é uma contribuição para um mundo mais confiável e compassivo. Em sexto lugar, não revele aos outros o seu descontentamento com a sorte e alegria alheia. A jornada de cada pessoa é uma sinfonia única, uma trama intrincada de experiências, triunfos e desafios. Comparar-se com outros, especialmente quando se trata de sucesso material, é como tentar comparar estrelas no céu, cada uma brilhando com sua própria luz singular. Os grandes sábios estoicos nos convidam a desviar nosso olhar do que está além de nós e a encontrar a verdadeira riqueza no âmago de nossa própria jornada. O descontentamento com a sorte alheia é como uma sombra que obscurece a luz do nosso próprio potencial. A inveja, que é irmã da insatisfação, nos impede de apreciar os frutos do nosso próprio esforço, em vez de admirar a tapeçaria de conquistas que estamos tecendo. Nos vemos enredados em um ciclo de comparação fútil. Olhemos para dentro, para o terreno fértil onde germina o nosso próprio sucesso. Cada passo, por menor que pareça, é um testemunho do nosso poder de transformação. Cada conquista é uma prova da nossa capacidade inabalável de alcançar o que almejamos. Celebremos as vitórias, independentemente de quão modestas possam parecer para o mundo. Lembremo-nos de que as mais majestosas montanhas começaram como grãos de areia. Apreciar cada conquista é plantar a semente do contentamento, permitindo que a alegria floresça em cada esquina do nosso caminho. Ao escolhermos encontrar contentamento nas nossas próprias realizações, nos tornamos verdadeiros arquitetos do nosso próprio bem-estar. A inveja e a insatisfação são substituídas por uma gratidão profunda pela jornada que nos trouxe até aqui. Celebremos o nosso caminho, e que cada passo seja um tributo à nossa própria força e resiliência. Ao fazermos isso, nos tornamos faróis de inspiração para outros, mostrando-lhes que o verdadeiro sucesso reside na capacidade de encontrar alegria e satisfação na nossa própria jornada. Avancemos com confiança, pois o nosso caminho é um legado único e inigualável.
Em sétimo lugar, não revele aos outros suas dúvidas ou inseguranças passageiras. Todos experimentam momentos de incerteza e dúvida, mas os estoicos ensinam que expressar esses sentimentos em excesso pode enfraquecer nossa própria resiliência e criar preocupações desnecessárias nos outros. Emitir julgamentos precipitados sobre pessoas ou situações pode levar a equívocos e conflitos desnecessários. Os estoicos acreditavam na importância de ponderar e refletir antes de emitir qualquer julgamento. Em oitavo lugar, não revele aos outros suas preocupações com a opinião dos outros. Os estoicos ensinam que não devemos nos preocupar excessivamente com a opinião alheia. Portanto, não é necessário compartilhar todas as inseguranças ou preocupações sobre o que os outros pensam de você. Em nono lugar, não revele aos outros detalhes de suas práticas espirituais. Se você segue uma prática espiritual ou religiosa, você não precisa compartilhar todos os detalhes com os outros, a menos que deseje fazê-lo. Se você está seguindo uma jornada de autoaperfeiçoamento, como a prática de meditação ou introspecção, não é necessário compartilhar todos os detalhes com os outros. Em décimo lugar, não revele aos outros suas preocupações com a opinião alheia. Os estoicos ensinam que não devemos nos preocupar excessivamente com a opinião alheia. Portanto, não é necessário compartilhar todas as inseguranças ou preocupações sobre o que os outros pensam de você. Isso não significa que você deve ignorar completamente as perspectivas alheias, pois o feedback construtivo pode ser valioso para o crescimento pessoal. No entanto, é fundamental diferenciar entre preocupações legítimas e a busca incessante por aprovação externa. Os estoicos acreditavam que a verdadeira autenticidade e a busca pela virtude não devem ser prejudicadas pela constante busca por elogios ou pelo medo da crítica. Em vez disso, eles enfatizavam que a autorreflexão, o autoaperfeiçoamento e a coerência com seus próprios valores são os principais guias de conduta. Ao se concentrar em agir de acordo com o que é moralmente correto e verdadeiro para você, você pode encontrar uma maior tranquilidade interior e, paradoxalmente, conquistar o respeito genuíno dos outros que reconhecem sua integridade. Portanto, reservar suas inseguranças quanto à opinião alheia pode ser uma maneira de cultivar a autenticidade e a confiança em si mesmo, mantendo o foco no que é verdadeiramente importante em sua jornada de autodescoberta e virtude. Ao refletirmos sobre essas preciosas lições sobre o que reservar para nosso íntimo, somos lembrados da sabedoria que reside na moderação e no discernimento. Ao preservarmos nossos sonhos, dores, sucessos e desafios, cultivamos uma conexão íntima com a essência mais pura de quem somos. Lembramos que, em um mundo onde a exposição é quase uma norma, a autenticidade silenciosa é uma joia rara e preciosa. Que estas lições nos guiem na jornada da vida, fortalecendo nossa confiança e aprofundando nossa conexão com o que é verdadeiramente significativo. Pois, muitas vezes, a riqueza reside naquilo que guardamos zelosamente em nossos corações. Avancemos com sabedoria e autenticidade, e que cada passo seja um testemunho do nosso compromisso com o nosso próprio caminho. Se desejamos evitar ser profundamente afetados por tais influências, devemos entender que as opiniões de outras pessoas, os insultos e os ataques pessoais estão fora de nosso controle. O Manual da Vida nos orienta a agir de forma adequada quando somos alvo de ofensas. O propósito deste vídeo é extrair os ensinamentos desse manual, visando alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar o sofrimento causado pelos julgamentos alheios. A partir de 7 princípios fundamentais do Manual da Vida de Epíteto, aprenderemos por que não devemos nos perturbar com as emoções externas e como atingir um estado em que as opiniões não tenham o poder de nos ferir. Se você é novo aqui, inscreva-se em nosso canal para não perder o conteúdo valioso que estamos preparando. Primeiro princípio: a injúria só te prejudicará se você permitir e se você reagir de forma negativa. O primeiro princípio aborda os insultos e ofensas. Epíteto nos lembra que quem insulta ou ataca está agindo de acordo com sua própria perspectiva.
Portanto, se alguém nos provoca, devemos lembrar que é a opinião dessa pessoa que nos afeta em primeiro lugar. É importante não se deixar abalar por essas situações. Ao ganhar tempo e acalmar-se, teremos maior controle sobre nossas reações. Uma chave para não nos preocuparmos com as opiniões alheias é compreender que os insultos e ofensas não têm um poder intrinsecamente mau. Ao adotar essa perspectiva, podemos começar a cultivar uma mentalidade mais resiliente diante das influências externas. O desapego emocional que acompanha a injúria na verdade advém da maneira como processamos essa injúria. Quando alguém te menospreza ou te desrespeita, pense que essa injúria só te prejudicará se você permitir e se você reagir de forma negativa. O verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que pode suportar. Assim é a vida. Quando se sentir insultado ou ofendido, questione a si mesmo: eu quero vencer ou perder? Eu quero ceder ao que não posso controlar? Permita-me traçar um paralelo entre o estoicismo e os prazeres. Se desejamos deixar de ser influenciados por eles, não devemos combater o desejo, uma vez que este nunca desaparecerá. A diferença reside em como processamos esse desejo, se nos entregamos a ele ou o ignoramos. Portanto, se você consegue não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá posteriormente o elevará, tornando-o mais resiliente e capaz de enfrentar desafios com rapidez. Você talvez esteja recordando daquela ocasião em que um comentário negativo arruinou o seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Permita-me dizer que compreendo como se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se esse for o caso, recomendo que continue conosco, pois nos próximos princípios abordaremos o autodomínio. Segundo princípio, manter propósitos firmes. Neste princípio, devemos compreender que, se desejamos evitar ser afetados pelas opiniões alheias, temos que manter firmes os nossos propósitos. Se você tem o propósito firme de compreender a filosofia, prepare-se desde o início para enfrentar zombarias e críticas públicas. Esteja pronto para ouvir pessoas dizendo que de repente você se tornou um filósofo, ou questionando de onde vem essa atitude arrogante. Mantenha firme o seu propósito de buscar as coisas que contribuem para o seu bem-estar. Se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que o ridicularizaram acabarão admirando-o. Porém, se você permitir que outros o convençam, será ridicularizado duas vezes. Aqueles que desejaram ser filósofos enfrentaram essa mesma situação. Mesmo se você não tiver interesse em se tornar um filósofo, esse princípio proposto pelos gregos pode ser aplicado a qualquer aspecto de nossa vida. Esse princípio é crucial, pois muitas pessoas renunciam aos seus talentos apenas para agradar vozes externas. O que Epíteto nos ensina é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões alheias, não falharemos porque tentamos e não conseguimos, mas porque nos deixamos ser afetados pelas opiniões alheias. Não devemos interpretar isso como uma falha, mas sim como um desafio genuíno. Quando alguém desiste para evitar conflitos sociais ou para impedir que outros desaprovem suas escolhas, é válido persistir, mesmo que haja desconforto ou dúvidas temporárias. Recomendo que reflita sobre isso quando precisar tomar decisões em sua vida. Avalie suas prioridades e compreenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Terceiro princípio: não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver sem honra e sem ninguém para se preocupar abalar você. Pois se não receber honras fosse algo prejudicial, então outros poderiam nos prejudicar. E as coisas não funcionam dessa maneira. A verdade é que você só tem controle sobre coisas que estão dentro de seu alcance e que dependem das suas decisões. Quarto princípio: a importância da autenticidade e controle emocional nas redes sociais e na vida. Atualmente, o princípio de autenticidade é de extrema relevância. Quantas vezes nos encontramos fazendo algo que não desejamos genuinamente apenas para obter aprovação, especialmente nas redes sociais? A busca por validação nessas plataformas pode ser prejudicial. Devemos nos questionar se vale a pena alterar nossa essência para buscar satisfação momentânea e se é sensato depositar nosso bem-estar emocional nas mãos de outros.
Minha resposta é clara e não vale a pena. Recomendo uma reflexão profunda sobre esse tema, uma vez que todos nós nos encontramos presos em situações embaraçosas. Mas será que esse comportamento é realmente inofensivo? Por que nos importamos tanto se somos alvo de risos ou cancelamentos? Acreditamos seriamente que nossa felicidade depende de nossa popularidade? Esse estilo de vida nos leva a um conflito constante, pois nossa felicidade fica à mercê de fatores externos, gerando uma tensão permanente. Dessa forma, traímos nossa verdadeira essência para vender uma imagem superficial. Sexto princípio: foque somente naquilo que você pode controlar. Um dos princípios centrais do estoicismo é focar somente no que podemos controlar, mantendo a tranquilidade diante do que não está sob nosso domínio. Quando se trata de insultos, lembremos que ninguém pode nos ferir sem nossa permissão. Quando alguém nos fere verbalmente, é crucial lembrar que essa pessoa acredita estar agindo corretamente. Não podemos fazer com que todos concordem com o que consideramos certo, mas podemos reconhecer que suas opiniões não refletem necessariamente a verdade. Portanto, se alguém nos julga com base em uma imagem distorcida, é essa pessoa que enfrenta sua própria confusão. Assim, é fundamental lidar com paciência com aqueles que nos insultam e relembrar a nós mesmos que isso é apenas a perspectiva deles. Quinto princípio: o controle emocional. Outro ponto a considerar é o exercício de controle emocional. Seguindo a sabedoria de Epíteto, para um insulto se transformar em ofensa, é necessário dar à mente o mesmo nível de proteção que damos ao nosso corpo. Reflitamos: permitiríamos um estranho entrar em nossa casa todos os dias, sabendo do dano que poderia causar? No entanto, quando aceitamos um insulto como ofensa, permitimos que essa pessoa invada nossos pensamentos e lá permaneça por dias a fio. Por que permitimos estranhos em nossa mente, quando não os deixaríamos entrar em nossos lares? Para alcançar um estado de equilíbrio em que possamos ignorar sentimentos negativos provenientes de ofensas, precisamos cultivar disciplina e autocontrole. Isso deve ser aplicado em todas as áreas da vida, inclusive nas interações familiares. Mesmo diante de raiva, devemos buscar controle emocional. Assim, ao sermos autênticos, controlarmos nossas reações emocionais e nos protegermos contra influências externas, podemos trilhar um caminho mais saudável e equilibrado, tanto nas redes sociais quanto em nossa vida como um todo. Como isso irá prevenir grande sofrimento desnecessário e proporcionar uma sensação de paz consigo mesmo? Pode confiar que esse processo trará uma transformação significativa à sua vida. Atente ao seu discernimento mais aguçado. Não devemos nos deixar iludir pela perspectiva de sermos observados enquanto agimos de acordo com nossos princípios, mesmo que outros possam interpretar mal as nossas ações. Se estivermos agindo corretamente, por que deveríamos temer o mau julgamento dos outros? Isso é onde permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação alheia, levando-nos a nos moldar em vez de seguir nosso próprio caminho. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém criticar suas ações, lembre-se de que eles estão agindo de acordo com sua própria compreensão do que é certo. No entanto, não podemos supor que todos compartilhem da mesma visão do que é certo, seja para nós ou para eles. São eles que estão lidando com suas próprias falhas. Sétimo princípio: tenha paciência com quem o julga. Baseado nesses princípios, tenha paciência com quem o julga e, em cada uma dessas situações, relembre-se do ponto 7, ninguém pode verdadeiramente feri-lo. Com o princípio 7 em mente, avalie a motivação por trás dos insultos. Isso nos ensina que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que consideramos certo ou de acordo com nossa própria perspectiva. Essa forma de pensar pode ser bastante limitante. Deveríamos ponderar o seguinte: é realmente realista acreditar que todos compartilham a mesma visão de mundo que nós? Essa perspectiva é ingênua. Portanto, se alguém o insultar, acreditando que eles têm o conhecimento definitivo sobre você, reflita profundamente sobre o seguinte: você sabe quem é, conhece seus pensamentos, compreende suas motivações e razões para suas ações.
A única pessoa que verdadeiramente conhece a verdade sobre você é você mesmo. Assim, em caso de um estranho insulto, pergunte-se: eu agi de forma errada? Se a resposta for não, então questione-se: será possível entrar na mente deles e entender a motivação por trás do insulto? É evidente que isso não é possível. Portanto, diante da situação em que você agiu corretamente e se deparou com ignorância em relação à motivação do insulto, você deve encontrar felicidade, pois é a pessoa que melhor conhece a si mesma neste mundo. Se você agiu corretamente, não há necessidade de se desculpar. Como o Epíteto disse sobre quem o insulta, eles estão simplesmente vendo as coisas da maneira deles. Para concluir, gostaria de compartilhar uma lição final de Epíteto. Você já foi apresentado aos princípios filosóficos com os quais deveria estar familiarizado. Você não é mais um adolescente, mas sim um adulto. Portanto, se continuar preso em pensamentos negativos, agindo de maneira irracional e constantemente se justificando, deixando os dias passarem sem se dedicar ao seu crescimento pessoal, a vida seguirá adiante enquanto permanece ignorante, até o fim dos seus dias. Qual é a sua opinião sobre essas reflexões? Fico curioso para saber suas ideias nos comentários. Uma vez considerado o homem mais influente do mundo conhecido, Marco Aurélio se esforçou por viver uma vida virtuosa, seguindo os princípios do estoicismo. Diferentemente de muitos imperadores romanos, ele resistiu aos muitos prazeres acessíveis a ele, como a embriaguez pelo vinho e a participação em jogos sádicos no Coliseu. O desejo de Marco Aurélio era cumprir a missão que o destino lhe confiou, servir à humanidade. Por essa razão, ele valorizava profundamente a realização de seu propósito. Para alcançar esse objetivo, ele compreendeu que precisava minimizar seu investimento em coisas que careciam de valor real ou sabedoria. E, sem dúvida, havia muitas coisas assim. Um conceito fundamental do estoicismo é a distinção entre aquilo que controlamos e aquilo que não controlamos, elucidado de maneira clara no Manual de Epíteto. A maioria das coisas, se não todas, fora de nossas próprias ações, não está sob nosso controle. Isso não significa que devamos nos isolar do mundo, mas os estoicos advogam por uma compreensão realista de nossa influência limitada sobre tais questões. Ao não fazer isso, carregamos um peso desnecessário sobre nossos ombros. Quando a vida nos magoa, frequentemente é um sinal de que estamos atribuindo importância a elementos que estão além de nosso controle. Dessa forma, permitimos que esses elementos nos dominem e nos manipulem como marionetes. Assim, culpamos os manipuladores por controlar nossos movimentos quando, na verdade, somos nós que lhes cedemos esse poder. No momento em que deixamos de nos importar, enfraquecemos o domínio deles sobre nós e encontramos tranquilidade. Para Marco Aurélio, a capacidade de não se abalar por questões além de seu controle lhe permitia enfrentar as inúmeras responsabilidades e desafios inerentes à sua posição como imperador. Isso lhe concedia a clareza para focar na tarefa que acreditava ter sido incumbida pelos deuses. Para Epíteto, essa perspectiva garantia liberdade. Para muitos outros, a habilidade de não ser afetado por forças externas representava uma rota para a concentração em metas verdadeiramente significativas, ou mesmo um caminho para uma vida serena e feliz. Quando a vida apresenta dificuldades, quais elementos devemos desconsiderar? E como conseguimos tal feito? Este vídeo explora e interpreta a filosofia de Marco Aurélio, oferecendo orientações sobre como desprezar aquilo que não merece valor. Em suas meditações, Marco Aurélio reitera a distinção entre passado, presente e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano compartilha insights valiosos sobre como frequentemente atribuímos preocupação excessiva, de maneira inadequada ou a coisas impróprias. Para manter clareza e organização, dividimos este vídeo em tais categorias, começando pelo futuro. Tal como Seneca proclamou, nossa imaginação nos causa mais sofrimento do que a realidade de nossas vidas. Isso indica que grande parte do nosso sofrimento deriva de nossas projeções sobre o futuro. Quando se trata do porvir, nossa imaginação tende a se desenfreada, inventando cenários variados do que pode ocorrer, apesar da probabilidade de muitos desses cenários nunca se concretizar.
Gastamos energia preciosa antecipando maneiras de lidar com resultados possíveis, enquanto a ansiedade se instala devido à incerteza sobre como as coisas se desenrolarão. Algumas vezes, o que acontece está alinhado com nossas expectativas, mas frequentemente somos surpreendidos pelo destino, carregando eventos imprevisíveis, quer para melhor, quer para pior. Tais eventos imprevistos podem nos sobrecarregar, seja com situações extraordinárias ou adversas. Imagine anos preparando-se para uma aposentadoria tranquila, apenas para ser confrontado com um diagnóstico de câncer terminal nos primeiros dias dessa nova fase. A perspectiva desses eventos futuros pode prender muitos em um ciclo constante de preocupação. O melhor e o pior são possibilidades, mas devemos realmente nos angustiar em antecipação. Enquanto esses eventos não se tornam presente, não temos como enfrentá-los, uma vez que eles não são mais que construções mentais. O futuro nos atormenta porque gastamos nossa energia nele, apesar de sua inexistência além de nossa mente. E se, como mencionei antes, você estiver enfrentando esse câncer devastador, o que está te impedindo de abraçar o dia de hoje e aproveitar cada precioso segundo da sua vida? Erga-se, mantenha a cabeça erguida, independentemente dos desafios que possam estar presentes em sua jornada. Não importa se são obstáculos pequenos ou tremendos. Vista suas melhores roupas, seus sapatos mais confortáveis e saia para vivenciar momentos que permanecerão com você mesmo após a vida ter seguido seu curso. No entanto, a preocupação excessiva com o futuro não é benéfica, pois é o presente que realmente importa. Não é o futuro em si que nos causa angústia, mas sim como lidamos com essa preocupação no presente. As preocupações futuras se manifestam no presente. De maneira irônica, o futuro não se desdobra no presente, pois quando o encontramos, ele já é o presente. O sofrimento associado ao futuro surge do excesso de preocupação neste momento. Quando permitimos que os eventos futuros dominem nossa imaginação, eles começam a influenciar negativamente nosso presente. Então, o que podemos aprender com as palavras de Marco Aurélio sobre não se preocupar em excesso com o futuro? Vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Se chegar a hora, você o enfrentará com as mesmas ferramentas de racionalidade que hoje usa para enfrentar o presente. Ele nos lembra que se formos capazes de lidar com o presente, também seremos capazes de lidar com o futuro. Ele costumava instruir a si mesmo a não se perder em pensamentos sobre todas as coisas terríveis que poderiam acontecer. Em vez disso, ele focava em lidar com a situação presente. Quando ele se concentrava no agora, percebia que tinha a força para suportá-la. Se ele conseguia enfrentar o presente, por que não seria capaz de enfrentar o que está por vir? Isso reflete a ideia de amor fati, o amor ao destino, fortalecido pela confiança em nossa capacidade de enfrentar os desafios. E sobre o passado, Marco Aurélio nos recorda da fugacidade da existência e de como o passado desaparece rapidamente no infinito. O passado e o futuro são domínios nos quais não podemos atuar. O que aconteceu, aconteceu, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos alterar o que já passou. Ele nos diz que a vida do ser humano está confinada ao presente momentâneo. Apesar disso, frequentemente nos encontramos excessivamente preocupados com o passado e o futuro, que estão fora do nosso alcance imediato. Marco Aurélio enfatiza que o passado não possui relevância no presente. Isso não significa que os eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eles. A questão é que não podemos interagir diretamente com o passado, pois ele já se foi. Nossas memórias do passado podem ser imprecisas e distorcidas, e reviver essas memórias frequentemente nos causa dor. Ele nos adverte que tentar controlar o passado é ilusório, pois o passado é irrevogável. Ficar remoendo o que poderíamos ter feito de diferente é inútil, pois não podemos mudar o que já passou. Ao invés de fixar a atenção nos eventos passados, Marco Aurélio focava em sua resposta a eles. Embora não possamos alterar os eventos passados, podemos decidir como reagir a eles. A natureza dos eventos passados não é o que realmente importa. O que importa é nossa atitude em relação a eles. Ele nos encoraja a não encarar o passado como uma desgraça, mas sim a perceber que é um privilégio
ter sobrevivido a esses eventos. Ele não permitia que o passado o atormentasse ou o futuro o amedrontasse. Ele reconhecia que poderia ter acontecido a qualquer um, mas nem todos teriam conseguido superá-lo. Portanto, em vez de considerar esses eventos como infortúnios, por que não vê-los como oportunidades para crescimento? Você realmente pode chamar de infortúnio algo que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la, mas você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize? Interessantemente, Marcos Aurelius não descarta o valor do passado completamente. Ele acreditava que poderíamos aprender com o passado ao observar seu ritmo, como as coisas vêm e vão, repetindo-se, para que possamos extrapolar o futuro. O presente. Marcos Aurelius menciona frequentemente que o momento presente é tudo o que temos. É o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos olhar para o abismo infinito do passado e para a escuridão impenetrável do futuro. Marcos Aurelius o encorajou a se concentrar no que estava em seu controle, o momento de agora. Mas mesmo quando abandonamos o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar muito com coisas que não merecem preocupação, as coisas que estão acontecendo neste exato momento. Muitas vezes, estamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento, e quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar irritados, tristes ou deprimidos. Mas, de acordo com Marcos Aurelius, ficar emocionalmente perturbado pelo que a presente nos traz é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra não está em nossas mãos, mas como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marcos Aurelius afirmou que não devemos lutar contra o que somos forçados a fazer. Ele comparou as pessoas que lutam contra o presente a porcos, chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar ou saber o que o futuro tem nos reservado. Não podemos impedir as pessoas de quererem lutar em guerras. Não podemos impedir que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender aos nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sintam atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades na vida. Isso simplesmente não é possível. Ficamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque nos deparamos com o que não gostamos. E assim, o momento presente se torna uma câmara de tortura em que sofremos à mercê do futuro ou, reversamente, estamos tão encantados com o momento presente que nos agarramos a ele. Tememos perder o que temos, então, novamente, permitimos que a futuro nos controle, mas com nosso total envolvimento em tudo ao nosso redor, passageiro e ingovernável. Muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está sob nosso controle. Nossas escolhas, nossas ações e nossas opiniões. Marcos Aurelius via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugimos dela ou sentimos tristeza ou raiva sobre ela, não passamos de desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles em vez de desperdiçar nossa energia, sendo desgostosos ou apegados às nossas circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente, como ele escreveu no 7º livro de suas meditações, é argumentando que devemos nos concentrar no que temos, não no que falta, mas com cautela. Trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense o quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado, não se sinta tão satisfeito que comece a superestimá-las, que você ficaria chateado em perdê-las. No entanto, aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas e a vida nos dá limões repetidamente. Nos perguntamos, não podemos ter um descanso?
Mas para Marcos Aurelius, a adversidade e os problemas da vida não são uma desculpa para nos comportarmos como porcos. Ele argumenta que é uma oportunidade para praticar a virtude, ou, em outras palavras, aplicar a filosofia estoica à nossa vida. A arte de viver não se trata de quão incríveis e fortuitas são nossas circunstâncias externas, pois elas são inconstantes, frágeis, volúveis e não nossas. Trata-se de como enfrentamos os acontecimentos que encontramos. É isso que devemos nos importar. Se apegue a isso, dê o seu melhor para viver o hoje. Viva sua vida da melhor maneira que você puder, independentemente de sua situação física, emocional, financeira ou qualquer outra que seja. Procure começar a mudança por algo que está ao seu alcance e apenas comece. Não olhe para os outros, não olhe para o futuro, não olhe para o passado. Veja o que está diante de você e apenas comece. Espero que você consiga atingir os resultados positivos que você tanto almeja para a sua vida. Lembre-se que a sua motivação pode até acabar em algum determinado momento, mas persista e seja constante em tudo o que você fizer. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se esse conteúdo foi gratificante para a sua vida. Deixarei 2 vídeos aqui que talvez você tenha interesse de assistir também. Até a próxima. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará sua força. Pense na beleza da vida. Observe as estrelas e veja-se correndo com elas. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja. A maior vingança contra um inimigo é ser diferente dele. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. A alma é tingida com a cor de seus pensamentos. Pense em você como alguém que morreu. Você já viveu a sua vida até aqui. Agora, agarre os dias que te sobraram e viva-os de maneira adequada. Aquele que não transmite luz, cria sua própria escuridão. Não se perca em sonhos de ter o que não possui, mas valorize as bênçãos que já possui. Lembre-se de como você precisaria delas se não fossem suas, e então, por sorte, reconheça-as. O propósito da vida não é conformar-se com a maioria, mas escapar da loucura de se perder no rebanho. Aqui está uma regra para recordar quando a tristeza se abater sobre você. Isso não é um infortúnio, mas sim uma oportunidade para encontrar valor.
Aceite o que o destino lhe apresenta de bom grado, ou acolha o que se aproxima de você da maneira mais adequada. Não sinta a necessidade de transformar tudo. Não deixe que o medo invada. Para viver uma vida significativa, todos têm o potencial, desde que aprendam a ser indiferentes ao que carece de importância. Considere-se como alguém que já viveu plenamente. Agora, abrace o que está à sua frente e viva com intensidade. A morte nos aguarda a todos, mas a única resposta é sorrir diante dela.